o bolsonarismo agindo. A gente viu ali a real face do que representa Bolsonaro, né? Do que representa a extrema-direita. É a ausência completa de ética, é a ausência completa da ciência. Tudo é Deus. Tudo é fé. Tudo, para eles, é transformar numa disputa narrativa de fé para controle das pessoas. As igrejas no Brasil, muitas delas, muitas evangélicas neopentecostais, viram verdadeiros palcos de discursos inflamados dessa extrema-direita. A minha luta continua. Eu sigo enfrentando, desafiando, publicando, fazendo vídeo, informando, levando verdade para as pessoas. E aí começa uma tentativa de silenciamento diferente contra mim. Até então, tudo que eles tinham feito era me ameaçar de porrada, me ameaçar de morte, ameaçar minha mãe. Quando eles percebem que não está funcionando, que muito pelo contrário, eu estou ganhando força, eu estou sendo, inclusive, recebo reconhecimento internacional, entidades nacionais e internacionais saem em minha defesa. Eu não lutei sozinho, eu tive muita gente boa me ajudando, sabe, me dando força. Eles percebem que não está funcionando, e aí eles tentam uma outra estratégia. Naquele ano, final de 2020, quando eu sou, inclusive, escolhido pela revista Time, que para eles foi assim, eles nunca engoliram isso, porque foi pela luta anti-Bolsonaro que eu fui escolhido pela revista Time como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. Eles começam a me perseguir via Ministério Público. Eles começam a tentar me prender. Eles começam com o que o meu advogado me explica naquela época, que é uma estratégia de lawfare. Uma tentativa de você abrir uma cacetada de denúncia contra alguém na esperança de que alguma colhe. De repente essa aqui vai cair no colo de algum promotor que seja de extrema-direita, pode cair na mão de um delegado de extrema-direita. E naquele ano, final de 2020, eu sou informado que eu estou sendo oficialmente investigado por corrupção de menores. E o delegado que faz essa investigação conclui que eu cometi o crime de corrupção de menores e envia para o Ministério Público. O delegado foi o mesmo que se recusou a investigar a ameaça de morte contra minha mãe. O delegado Pablo Sartori. Esse delegado conclui que eu cometi o crime de corrupção de menores e logo devo ser preso porque os meus vídeos do passado não tinham classificação indicativa de idade. É isso mesmo que você ouviu, esse foi o crime. Sabe o que é corrupção de menores? Só para você entender a gravidade, é quando, por exemplo, você transforma um menor de idade em aviãozinho do tráfico de drogas. Ou quando você transforma uma menina menor de idade em prostituta. Isso é corrupção de menores. Você precisa ter uma vítima configurada, que você vai mostrar no processo quem é a vítima, e você precisa de um agente adulto que está corrompendo essa vítima para o cometimento de crimes. Ele conclui que isso é a mesma coisa que eu não botar classificação indicativa em vídeos de 2012. Não tem classificação indicativa no YouTube, gente. Hoje eu sou um dos únicos youtubers do mundo que coloca classificação indicativa em todos os vídeos. Até hoje ninguém coloca. Depois desse processo de corrupção de menores, 3 meses depois, é concluída outra investigação que me acusa formalmente de crime contra a segurança nacional. Porque eu xinguei o presidente. Adivinha quem é o delegado? Pablo Sartori. De todos os delegados do Brasil, um delegado recusou investigar a ameaça de morte contra minha mãe, investigou e concluiu que eu cometi o crime de corrupção de menores e investigou e concluiu que eu cometi o crime contra a segurança nacional. Aquilo era uma tentativa sistemática de me prender, de me fazer ter medo, de me calar. Eu decido que não só eu não vou me calar, como eu vou aumentar 20 vezes mais.
Eu chamo os advogados criminalistas que eu conheço, que agora eu já tinha vários contatos, eu reúno eles e falo, a gente tem que defender de graça as pessoas que estão sendo acusadas de crime contra a segurança nacional no governo Bolsonaro, porque eram muitas. Eram muitas. O Jair Bolsonaro utilizou uma lei da época da ditadura militar para perseguir opositores. Ele perseguiu o professor que simplesmente levantou um outdoor comparando ele a um pequi roído. Só isso. Bolsonaro não, dizendo que ele era comparável a um pequi roído. Crime contra a segurança nacional. Eu crio, então, o movimento Cala a Boca Já Morreu. Junto com esses advogados criminalistas, a gente defende todas as pessoas processadas pelo governo Bolsonaro por crime contra a segurança nacional e a gente salva todas elas. Todas, 100% de êxito. Nenhuma é condenada. Eu crio o Instituto Vero para a gente poder lutar pela educação midiática das crianças e adolescentes do Brasil, levar a educação digital para a galera mais jovem. E sigo a minha luta contra essa ascensão neofascista brasileira e as tentativas de destruição da minha reputação. Os 2 casos criminais do delegado Pablo Sartori são arquivados pelo Ministério Público. O próprio Ministério Público percebe o absurdo que era aquilo, pede o arquivamento, né? Não é o Ministério Público que arquiva, ele pede o arquivamento e os juízes atendem. Mas eu não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse a força dos seguidores. Não sei o que teria acontecido. E quando vem a eleição de 2022, eu tenho muito claro para mim qual é o posicionamento que eu preciso ter. Não é que eu tenha me convertido ao ponto de me tornar filiado ao Partido dos Trabalhadores, ou que eu defenda de maneira absoluta tudo que o Lula possa fazer ou o Haddad possa fazer. Muito pelo contrário. Eu continuo tendo críticas e continuo criticando. Mas ali eu percebo que não se trata de ser petista. Não se trata de você defender o PT. Se trata de você enfrentar uma política de morte. Uma política neofascista. E eu me jogo de cabeça na campanha do Lula. No dia 25 de setembro de 2022, eu encontro pessoalmente pela primeira vez o Lula e a Dilma. E eu tenho a oportunidade de olhar no fundo dos olhos da Dilma e pedir perdão. Eu peço que você faça um exercício mental de tentar imaginar algum bolsonarista fazendo o que a Dilma fez naquele momento comigo. E o Lula, que me abraça... Eu tinha xingado o Lula de tudo, gente. De tudo. O Lula me abraça. Eu falo pra ele, vamos ganhar essa eleição. Ele fala, vamos vencer isso. Ele olha pra mim e fala assim, mas não vira meu puxa-saco, não. Eu já tenho muito puxa-saco. Não ataca, mas continua criticando. Não precisa atacar, mas critica. Que eu preciso saber quando as coisas estão indo errado. Olha, você pode dizer que o Lula sabia o que falar, que o Lula é muito experiente nisso e tudo mais, mas, gente, isso é uma fala de quem não está atrás de criar súdito. Diferente da figura bolsonarista, diferente do Jair Bolsonaro, dos seus filhos, do Pablo Marçal, de toda essa corja nojenta da neofascista brasileira que o tempo inteiro fica tentando trazer súdito. Me venere, me ame, nunca me critique, porque se me criticar, tu vira inimigo. O Lula vira pra mim e fala, critica, puxa saco eu já tenho demais. Isso é o que um estadista tem que ser. Bom, eu mergulho na campanha, eu faço tudo que eu posso e acredito que eu fiz um bom trabalho naquele segundo turno. Foram mais de 400 milhões de visualizações em vídeos desmentindo as fake news bolsonaristas naquele segundo turno. E eu acredito que, assim, eu não tinha mais uma gota de energia além do que eu fiz, assim, eu dei tudo de mim. E com aquela vitória, para encerrar, eu peço só que a gente pense que a gente venceu aquela que foi a principal batalha, mas a guerra tá longe, gente. Tá longe de ser vencida. Hoje eu tenho noção do que é a luta de classes, do que representam as classes, e de como eu preciso ser um traidor da minha classe se eu quiser lutar por um mundo mais digno. E é isso que eu tento fazer todos os dias. Eu não sou franciscano. Eu não vou fazer voto de pobreza, até porque se eu perco o meu capital financeiro, eu perco a minha possibilidade de influenciar ainda mais nessa luta. Mas eu me coloquei
Assim como o Edu, eu me coloquei em função dessa luta. E é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. É lutar por uma sociedade mais digna, menos desigual, e que a gente possa fortalecer a classe trabalhadora. Esse é o meu propósito, esse virou meu objetivo. E essa luta nunca vai acabar. A extrema-direita hoje está mais forte, mais unida e internacionalmente conectada. Eles estão fazendo reuniões na Europa, eles estão se organizando, e a coisa ainda vai feder muito, muito. E se a gente não se unir, se a gente continuar nessas picuinhas, se a gente continuar torcendo o nariz, eles vão vencer.